Um certo dia você é convidado a ir até o RH da sua organização. Eles falam para você que são muito gratos pelo tempo que você se dedicou à empresa, mas que a empresa está passando por reformulações e aí você acaba sendo desligado. E o agravante, você tem 40 anos ou mais. E aí, o que fazer? Antes de continuar, eu queria pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, clica lá no sininho para você receber as notificações e ajuda a divulgar o nosso canal. Venha pra cá! Você fazendo isso, você vai nos ajudar a postar mais vídeos como esse e vídeos com conteúdos relacionados à indústria. Bom, essa história que eu vou contar para vocês agora é uma história real, eu não vou entrar nos detalhes de nomes, né? Mas um gestor que trabalhou numa indústria, uma multinacional bem conhecida, ele precisou contratar um técnico e junto com o pessoal do RH, eles analisaram alguns currículos e alguns ele gostou e apresentou para o pessoal do RH. E tinha um especial lá que ele gostou muito, né? Tinha todas as habilidades necessárias para a função, porém o indivíduo tinha 39 anos. E aí o RH travou, falou, olha, esse aí não pode participar desse processo seletivo. Por quê? Por que ele não pode participar? Então foi dito a ele que esse profissional tinha uma idade que não combinava mais com aquele tipo de cargo, né? Era uma política da empresa, não contratar pessoas acima de 40 anos. Então ele argumentou que esse profissional tinha 39, mas o fato é, ele estava perto dos 40, então ele não servia para aquela vaga. Foi dito a ele que ele não poderia ser contratado porque a pessoa, quando chega em determinada idade, começa a ter problemas de saúde, não tem a mesma energia que outros profissionais mais jovens. Enfim, no final das contas, esse gestor não conseguiu contratar essa pessoa por causa de uma política dessa empresa que não contrata pessoas acima de 40 anos. E isso é uma realidade em diversas empresas, no mercado em geral. Hoje no Brasil, cerca de 70% dos desempregados estão nessa idade acima dos 40 anos. São pessoas que têm muita dificuldade em se recolocar, muitas vezes não são nem chamadas para entrevista. A verdade é que realmente existe uma pirâmide no mercado de trabalho e essa pirâmide, você tem embaixo os cargos operacionais e conforme você vai subindo você tem cargos técnicos, analíticos, até o topo da pirâmide, que são os cargos de gestão. E no final das contas, a verdade é que alguns profissionais acabam tendo um prazo de validade, principalmente na base da pirâmide, né? Existe, infelizmente, um preconceito e uma ideia de que pessoas que trabalham em cargos operacionais ou cargos técnicos têm que ser jovem. A partir de certa idade, o mercado acaba evitando ou até criando políticas para não contratar esse tipo de pessoa. Esse exemplo que eu citei é uma história real, né? Eu não vou entrar em detalhes do profissional ou da empresa, mas curiosamente, numa época que se fala tanto em diversidade, em abraçar e trazer para si, para as empresas, pessoas das mais diversas situações, essa empresa ela tinha um programa relacionado à diversidade, né? Tinha uma meta para a contratação de mulheres, tinha meta, se eu não me engano, ele tinha me dito relacionado à contratação de pessoas com algum tipo de deficiência, mas por outro lado tinha uma política que não aceitava profissionais acima de 40 anos para cargos operacionais e para cargos técnicos. Então você veja só, né, como é contraditório. Mas é uma realidade que muitas pessoas enfrentam. Bom, e como enfrentar esse tipo de situação? Para você que tem 40 anos ou mais e está desempregado, para você que está se aproximando dos 40 e para você que está entrando no mercado de trabalho agora, eu vou dar algumas dicas aqui para que você tenha mais facilidade em se recolocar apesar da idade e para você que ainda não chegou, que está longe de atingir essa idade, mas para que você possa se preparar para quando, se Deus quiser, você chegar lá. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é se atualizar, se especializar e se atualizar, né? Busque cursos na sua área, não espere que a empresa pague treinamentos para você. Vai você atrás de treinamentos, estude, né? Se você trabalha em nível operacional, busque fazer um curso técnico. Se você já é técnico, busque fazer uma faculdade, entenda o que o mercado pede para a sua área de atuação e faça cursos você mesmo, né? Cursos online, cursos gratuitos, acompanhe o canal da Play, a gente também tem muita coisa bacana aí que você tem aí de graça. Enfim, se atualize, se mantenha informado. Por quê? Porque, como eu disse, geralmente o pessoal que trabalha na base da pirâmide, eles têm um prazo de validade, porque o que o mercado geralmente espera dessas pessoas é o quê? É o tipo de trabalho mais operacional,
é um tipo de trabalho que exige mais esforço físico. Então o mercado vai olhar para o cara com mais de 40 anos com preconceito e vai falar, poxa, esse aí vai ficar doente, vai faltar, ele é mais, sei lá, devagar para determinadas atividades. Então não é uma visão minha, é a visão que infelizmente o mercado acaba tendo. Então você tem que buscar um determinado momento da sua carreira subir de nível, para que você entre, de repente, no nível de analista, onde não é esperado tanto um trabalho físico, e aí a idade passa a ser um fator menos determinante, tá entendendo? Então quanto mais você sobe nessa pirâmide dos postos de trabalho, mais você tem uma validade maior dentro da indústria. Né? Então você é operador, busque ser um técnico, você já é um técnico, busque ser um analista. Né? Então você vai subindo e vai tendo cargos que exigem menos o operacional de você e mais o intelectual. E isso, não vou dizer que não existe também preconceito relacionado à idade para esses cargos, mas é menor do que para cargos operacionais. Então essa é uma dica, né? Não é uma mágica que vai dar certo, mas pelo menos você aumenta as suas chances de ter uma validade maior no mercado de trabalho. Uma outra dica é: pratique esportes e cuide da sua saúde. Né? Se você parar para pensar, a mulherada cuida mais da saúde do que os homens. Né? A mulherada está sempre indo no médico, algum especialista. Homem não, né? Homem é bem mais, tem uma tendência de ser mais relaxado. Mas procure ir no médico, procure fazer exames periódicos e cuide da sua saúde. Acima de tudo, pratique algum esporte. Eu sei que você sempre reclama, né? Você sempre vem com uma desculpinha. Ah, mas a bicicleta é muito cara, eu não quero comprar uma bicicleta, não tenho onde colocar. Ou então você vai me dizer que não tem amigos para jogar bola. Vai correr, né? É de graça. Você tem um par de tênis, duvido que você não tenha um par de tênis, né? Ah, mas não tem nenhum parque perto da minha casa. Corre na rua, mas procure fazer alguma atividade física constante, tem que ser uma frequência boa, né? Participe de corridas de rua, enfim, faça alguma coisa, não importa qual esporte, mas pratique algum esporte, porque numa entrevista você vai ser questionado, e quando você responde que você pratica esportes, e você, além de praticar, você aparenta ser uma pessoa que pratica esporte, aparenta ser uma pessoa saudável, isso conta pontos para você. Ninguém quer comprar um produto avariado. A mesma coisa as empresas, elas não querem contratar um profissional que já vem avariado, que já vem doente ou que tem uma tendência de ficar doente. Né? É por isso que existe também esse preconceito contra a idade. Então quebre esse paradigma, né? Vá fazer esportes, vá praticar esportes, nem que seja correr, enfim. E faça de tudo para ter uma aparência saudável. Né? Isso numa entrevista conta bastante ponto. Né? Quando a pessoa te perguntar, mas você faz o que mais, né? Na sua vida pessoal? Ah, eu pratico tal esporte, com certa frequência, sei lá, a cada 3 vezes na semana eu corro. E isso pega muito bem. Então pratique esportes, cuide da sua saúde, porque muitas vezes profissionais com 40 anos ou mais têm famílias para cuidar. Se você não cuidar de si, como você vai cuidar da sua família? Terceira dica: tenha um plano B. Essa dica é mais difícil para quem já atingiu essa idade e ficou desempregado. Mas para você que ainda tem tempo, tenha um plano B. Faça alguma coisa em paralelo. Poderia dar diversos exemplos de profissionais que eu conheço que, fora o trabalho normal, fez um curso aí de cabeleireiro e à noite ou de fim de semana corta cabelo. Né? Tem um outro amigo meu que fez um curso de chaveiro. Então ele tem um trabalho dele e nas horas vagas ele trabalha como chaveiro. Não ganha assim muito dinheiro, mas é uma atividade extra que ele tem. Então se um dia ele for acometido aí de uma demissão, ele já tem assim alguns fregueses, ele já conhece um outro caminho para que ele possa se virar. Motorista de aplicativo também, tem gente que acaba buscando essa saída quando fica desempregado, mas de repente você pode começar antes, né, para já conhecer os macetes, né? Quando você precisar, você não tem nenhuma surpresa. E esse dinheiro que você ganha extra, você pode guardar, em vez de utilizar. Ainda dentro do plano B, existe a questão do investimento. Então, no decorrer da sua carreira, seria interessante se você separasse todo mês um dinheiro para investir em alguma coisa. Tem muita gente hoje que está investindo, por exemplo, em fundos imobiliários. Seria parecido com você juntar um dinheiro para comprar uma casa, só que em vez disso você está comprando aos poucos, né? Então é um dinheiro que você guarda
investe lá em fundos imobiliários e todo mês você recebe um aluguel, uma porcentagem em cima da sua aplicação. Com R$100 você consegue já começar a fazer esse tipo de investimento. E aí quando você chegar lá pelos seus 40 anos, você já tem um montante interessante, aquilo que você ganhou, você foi reinvestindo, e aí você já tem um aluguel, vamos dizer assim, um aluguel que vai te segurar num momento de dificuldade. Quarta dica, network. Então você tem que manter aí a sua rede de amigos, de colegas sempre atualizada, mantenha contato com seus amigos, frequente lugares, frequente clubes, se você tem alguma religião, uma igreja, enfim, o lugar onde você frequenta a sua crença, mas nós somos animais sociáveis, né? Nascemos para viver em grupo, então viva em grupo, né? Frequente lugares, ande com pessoas, porque no momento em que você precisa de um emprego, quem vai te dar emprego vai ser uma outra pessoa. Então quanto mais amigos você tiver, quanto mais a sua rede de contatos for maior a probabilidade de você conseguir um emprego por essas pessoas. E por último, a última dica e mais polêmica, e alguns de vocês vão ficar com raiva de mim pelo que eu vou falar, mas é uma realidade: aceite um salário menor. O que acontece? Geralmente você passa anos numa empresa, dissídio em cima de dissídio, e de repente você tem um cargo que tem um salário que está acima daquilo que o mercado paga. Só que você não conhece o mercado, você não fica mandando currículos, então você se habituou àquele salário. De repente você está desempregado, está com uma idade que o mercado já tem algum preconceito, e aí aparecem oportunidades de trabalho, mas para pagar menos do que você ganhava, e você recusa, fala, não, eu não vou me sujeitar a esse salário. Isso é um problema, porque eu conheço profissionais que ficaram 1, 2, 3 anos aí fora do mercado, até cair a ficha e falar, poxa, eu vou ter que aceitar salário menor, vou ter que aceitar um salário menor. Só que aí na hora que eles começaram a se propor a aceitar, ficaram tanto tempo afastados do mercado que o mercado já não tinha mais interesse. Ah não, esse cara está defasado, faz 3 anos que ele não está no mercado. Então essa é uma dica, dói na pele, dói na alma, mas aceite salários menores, esteja preparado para salários menores. É melhor pingar do que faltar. É melhor você estar trabalhando, ganhando menos, mas você se mantém atualizado com o mercado, do que você ficar desempregado achando que vai aparecer um trabalho para ganhar a mesma coisa e vai ser difícil, é complicado. É uma dica, né? Essas são dicas que eu dei, fica ao seu critério, mas comenta aí no vídeo o que você acha. Você já tem 40 anos, você está desempregado, como que você sente o mercado, faz sentido o que eu falei? Tem alguma coisa que eu deixei de falar? Comenta aí, vamos interagir e quem sabe a gente não faz um outro vídeo sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Obrigado!